Olá, eu sou Ricardo Alexandre e esse é o Coffee Break do Jornal Ideal. Hoje vamos começar com um desafio. Em dezembro de 2008 a gente se reencontra nesse mesmo lugar e você me disse se ainda aguenta ouvir falar em Bossa Nova. Porque ano que vem, você sabe, marca meio século do lançamento de Chega de Saudade, o ponto zero do banquinho e violão e das reuniões no apartamento de Nara e Danusa Leão. Ou seja, Bossa Nova será o assunto insistente do ano. Daí que Nelson Motta, que estava lá originalmente, começou a se agilizar já no final do ano passado para produzir seu disco imaginário favorito. Fernanda Takai, a vocalista do Patufu, reinterpreta Nara Leão. Onde Brilham os Olhos Seus sai só agora, depois de meses e meses de gravação relaxada, com auxílio do marido John, também do Patufu, do próprio Nelson e do bossa novista de primeira hora, Roberto Menescal. O CD, que é o primeiro solo da cantora e compositora do grupo mineiro, consegue ser fiel a Nara, mesmo quando passa por músicas associadas a outros artistas, como Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos, Insensatez ou Taí. Mas, ao mesmo tempo, não tem nada a ver com Nara. Deixa eu explicar. Como já era de se supor, o disco transborda bom gosto e sofisticação, mas foge do óbvio, tanto no repertório quanto nos arranjos. Só o fato de não ter nada do tipo drum and bossa já soma vários pontos. Onde Brilham os Olhos Seus é um lançamento independente distribuído pela Trattori. A Sony Pictures tem prometido já faz um bom tempo colocar nas lojas brasileiras as obras completas do Monty Python. Mas nesse fim de ano o que vemos é algo bem mais modesto, mas não menos brilhante. A edição em DVD de Monty Python ao vivo no Hollywood Bowl com o show do grupo no famoso anfiteatro de Los Angeles em 1982. Esse filme é um dos últimos momentos de linha desse revolucionário grupo de humoristas. A série de TV já havia acabado havia 10 anos, mas eles continuaram se encontrando para discos, filmes, livros e shows como esse, em que eles apresentavam ao vivo algumas de suas esquetes, cantavam algumas de suas músicas e faziam outras anarquias típicas geniais. Agora, não é querer bancar o chato não, mas só para registrar. Na Inglaterra, acaba de ser lançada essa caixa aí, chamada Monty Python Monster Box Set, com 16 DVDs, reunindo as 4 temporadas da série Flying Circus, todos os filmes, este Hollywood Bowl, uma camiseta e um papagaio inflável, que é uma referência à lendária sketch do papagaio morto, que infelizmente eles não interpretaram ao vivo. Isso aí sai pela bagatela de 97 libras esterlinas. Quem acha confusa a história conhecida do Brasil, com imperadores polígamos, heróis de moral duvidosa e imperialismo destrutivo, precisa entrar em contato com a história desconhecida. Esse pequeno livro, A Vinda da Família Real Portuguesa para o Brasil, de pouco mais de 120 páginas, é uma boa oportunidade de ver como o nosso passado foi escrito de vexame em vexame, de trapalhada em trapalhada, mais ou menos como o presente. O livro, que chega às lojas em edição da José Olímpio, era considerado uma das maiores raridades envolvendo a história brasileira. Foi escrito em 1810 e distribuído só em Londres, na época, para 1.700 nobres. Um dos exemplares estava em poder do bibliógrafo José Mindlin, que cedeu seu exemplar para a comissão do Bicentenário, grupo incumbido de celebrar os 200 anos da tal viagem de Dom João ao Rio de Janeiro. De qualquer forma, A Vinda da Família Real Portuguesa para o Brasil funciona como história com H maiúsculo por conta da longa e detalhada introdução da antropóloga Lilia Moritz. Já o texto de 1810 do marinheiro inglês Thomas O'Neill é mais uma aventura, tipo Apolo 13, graças ao despreparo homérico da frota portuguesa e do entusiasmo de quem veio de lá até essas terras abençoadas. Com a história na cabeça, comemore o bicentenário, se for capaz. Falta de originalidade certamente não é o problema do filme Unidos pelo Sangue, que estreou no Brasil. São 3 histórias ambientadas em 3 países, em 3 situações bem diferentes, todas unidas pelo sangue. Isso não é uma figura de linguagem. Trata-se sim de um filme sobre AIDS, partindo do ponto mais fundamental sobre o assunto hoje em dia. O perigo continua aí, só que encoberto em práticas muito mais sutis do que simples relações promíscuas. No Canadá, Shawn Ashmore interpreta um ator pornô que frauda testes de AIDS porque precisa dos cachês para sustentar a mãe, que desconhece a profissão verdadeira do filho. Na África do Sul, Chloé Sevigny é uma jovem freira chocada com as superstições e o enfrentamento cultural com as perigosas tradições locais.
E Lucy Liu, na China, se envolve numa epidemia a partir de seu serviço de coleta móvel de sangue. Ou seja, é um filme feito para incomodar mais do que para emocionar. Às vezes é preciso mesmo. Com um trecho do trailer de Unidos pelo Sangue, esse Coffee Break se despede. Divirta-se ou incomode-se produtivamente e até a semana que vem. When I become a saint, I hear all of these prayers. That's how I know these stories. When all of mankind has a common enemy in this virus, why have we not joined together at last in order to fight it? I'm afraid of the answer.